Bom dia a todos, a quem entrou depois, pegou a conversa aí no meio da fiada aí, né? Então, hoje a gente vai iniciar o conteúdo exatamente do segundo ano do ensino médio, né? Então, inicialmente, as nossas aulas anteriores estávamos revisando, né? Tudo que a gente tinha visto no ano anterior, no primeiro ano do ensino médio, fizemos uma revisão clássica aí, né? Principalmente no período pandêmico ao qual vivemos, e agora a gente inicia para valer todos os tópicos do segundo ano do ensino médio, né? Propriamente dito, o conteúdo do segundo ano inicia neste momento, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui, liberar o chat, que eu tinha esquecido aqui para vocês. Pronto, tá, tô vendo agora o chat de vocês, né? Ah, Tâmara perdeu aí, eu estava só comentando sobre a aprovação de um aluno. Ele tinha um sonho de chegar a um curso, passou 3 anos tentando chegar neste curso, e no terceiro ano agora, né, ou seja, após os 3 anos de tentativa, ele conseguiu ser aprovado em 12º lugar. E isso é muito emocionante e feliz aí. Eu mesmo estou emocionado que nem se fala, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí, depois eu paro um minutinho para parabenizar ele com mais fervor, como se diz a história. Vamos aí ao assunto, o assunto de postulados, né? O assunto de postulado, ele vai lembrar muito bem o que a gente viu na primeira aula, né? Então, na nossa primeira aula do ano, eu dei uma pincelada do que vinha pela frente para vocês do segundo ano do ensino médio, quando a gente falou um pouquinho da história da geometria, porque os postulados não é tão diferente da história, ele tem um contexto histórico. Porque o que é postulado, professor? Muita gente se pergunta aí, né? Deixa eu passar o slide aqui. Mas muita gente se pergunta aí e diz, o que é o postulado? Né? Oxê, apareceu aí, função da tangente, foi mal aí, minha gente, risca isso aí. Eu estou pensando tanto em função para vocês, que eu digitei sinal da função tangente. Mas é postulados, tá bom? Então, muita gente se pergunta o que é postulado. Postulado são definições que relacionam conceitos que a gente não aceita. Então, é tudo aquilo que você simplesmente aceita sem a necessidade de demonstração. Né? Por exemplo, lá no começo do ano, a gente viu o que era reta, o que era ponto. Isso são conceitos primitivos que foram aceitos ao longo do tempo e que a pessoa teve que aceitar e não podia discordar, e era assim e acabou-se. Por exemplo, um ponto é nesse formato, uma reta é assim, um plano é assim. E simplesmente a gente aceita, não tem nem como questionar, porque foi de geração em geração, foi uma construção feita lá nos antepassados, lá, por isso que a gente chama de conceito primitivo, e que trouxe até hoje essa ideia. E aí, isso aí a gente chama de postulado. Tudo na matemática que você aceita sem a necessidade de demonstração, então não precisa demonstrar. Por exemplo, 1 mais 1 é 2, a gente aceita que é 2, 1 mais 1 é 2, óbvio, tal, aquela coisa toda. Mas não existe uma demonstração que 1 mais 1 é 2. Tá bom? Não precisa definir ao pé da letra, né? Não ter essa definição. Então, isso pode ser considerado um conceito primitivo. Né? Deixa eu só colocar meu celular no silencioso. Porque como saiu o resultado do Enem, vai chover de mensagem aí. Então, isso é o que é postulado ou axioma. Também existem os teoremas, né? Os teoremas são postulados, né, que a gente tem, com base nesses postulados, a gente consegue justificar, demonstrar matematicamente a informação. Então, por exemplo, o teorema de Pitágoras, eu posso demonstrar o teorema de Pitágoras de diversas formas matemáticas e também de formas visuais. Então, é possível demonstrar o teorema de Pitágoras, por isso o nome, teorema de Pitágoras. Teorema de Tales, também é possível fazer uma demonstração matemática. Mas, por exemplo, o que é ponto, professor? Não consigo fazer uma demonstração matemática. No máximo, eu consigo construir um desenho sobre o ponto, sobre a reta, sobre o plano. Mas eu não consigo, né, definir matematicamente o que é aquilo. Né? Eu não consigo demonstrar. E aí é por isso que a gente chama de postulado. Existem outros postulados, além do ponto, reto e plano, existem outros postulados aí, que são os postulados euclidianos. Para você ter ideia, esses postulados, né, até o ano atual, né, o ano de 2021, muitos matemáticos tentam derrubar, tentam dizer que Euclides lá atrás ele estava errado contra esses conceitos
Existem vários matemáticos aí que buscam e lutam para tentar derrubar. Só que o Euclides ele foi tão sacana, minha gente. Sacana que eu digo no sentido positivo. Ele foi tão esperto que ele fundamentou esses postulados e, através e com base nesses postulados, surgiram novos teoremas, e esses teoremas desencadearam no que a gente tem hoje de equipamento eletrônico, construções civis, né? Então, todo esse processo, tudo que a gente vê por aí afora no nosso dia a dia, tem como base os postulados euclidianos. E aí fica difícil você derrubar um determinado postulado se já tem comprovações geométricas que aquele postulado é possível, ele existe e ele é verdadeiro. Entendeu? Mesmo que ele não tenha uma demonstração, mas utilizando ele é possível fazer determinadas coisas, né? Então, os postulados euclidianos, eu listei, os principais são vários, mas eu listei os únicos que caem em vestibulares do Brasil e de Pernambuco, tá bom? De forma geral, fiz um apanhado. O que é que aconteceu? No livro 2, vai vir esses postulados para vocês, tudo direitinho, se você já está com o livro 2, você pode abrir aí o livro 2 e dar uma olhadinha, se não tiver ainda, mas quando chegar, você vai ver que está lá esses postulados. Qual é a diferença? Eles só não vão estar na mesma ordem que o meu aqui, tá bom? Eu coloquei assim na ordem que eu sempre gosto de trabalhar, então ordenei na minha metodologia. Então a gente vai ver aí, se eu não me engano, 10 ou 12 postulados que eu listei. Tá bom? Quando for no terceiro ano, a gente revê isso aí novamente, esse processo todo, porque isso é importante no ramo da geometria, tá bom? O postulado 1, primeiro postulado, ele diz que, o que é que Euclides falava? Ó, em uma reta e fora dela, existem infinitos pontos. Veja que eu fiz uma breve demonstração aí, só que isso não é uma demonstração matemática, tá bom? Isso é mais uma abstração, abstraindo o que foi dito aí nessa frase. Em uma reta e fora dela, existem infinitos pontos. Então, esse é o primeiro postulado. Segundo postulado, ó, se tiver qualquer pergunta, viu, não se acanhe em intervir, tá bom? Pode chegar e perguntar aí na hora que você quiser aí, tá bom? Até porque postulado, por ter esse contexto teórico, pode surgir dúvidas aí no meio do caminho. Então, não guardem, pode perguntar, o chat está aberto aqui do meu lado e o microfone também está à disposição de vocês aí no momento que vocês precisarem. Postulado 2, por um plano, ou melhor, em um plano, e fora dele, existem infinitos pontos e infinitas retas. Beleza? Então, em um plano e fora dele, existem infinitos pontos e infinitas retas. Postulado 3. No espaço e fora dele, existem infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos. Ok? Então, esse é o postulado 3. Postulado 4. Um ponto divide a reta em que ele está em duas semirretas opostas. Então, qualquer ponto que for colocado na reta, ele sempre vai dividir a reta em partes iguais, ou seja, em duas semirretas. Na reta, tá bom? No segmento, isso já é outra coisa. Mas na reta, quando a gente coloca um ponto, ele divide a reta em duas semirretas. Postulado 5. Uma reta divide o plano em que ela está em dois semiplanos opostos. Então, é o mesmo conceito do postulado anterior. No postulado anterior, um ponto divide a reta em duas semirretas. Já nesse postulado 5, uma reta vai dividir o plano em dois semiplanos. Okay? Postulado 6. Um plano divide o espaço em que ele está em dois semi-espaços opostos. Tá bom? Então, o plano vai dividir o espaço em dois semi-espaços. Tá dando para entender aí, galera? Estou perguntando assim, porque postulado ele tem um costume, às vezes, de surgir interrogação na cabeça do pessoal, porque são conceitos, mas é aquela mesma resposta. Né? Vocês podem até dar essa resposta. Ah, professor, só acabou de dizer que postulado a gente aceita e tem que aceitar sem fazer questionamento nenhum. E realmente, infelizmente, é isso mesmo. Apesar de gerar vários questionamentos, mas a gente não pode questionar os postulados, a gente simplesmente aceita e deixa
né, a maré fluir aí pelo seu trajeto. Postulado 7. Aí isso lembra muito o símbolozinho asterisco. Por um ponto só, passam infinitas retas. Chama a atenção desse postulado para essa palavra aqui, tá bom? Passam. Tá bom? Observa que eu não estou dizendo, por um ponto existem infinitas retas, determinam infinitas retas. Eu não estou dizendo essa palavra, eu estou dizendo que passa. Então, pode passar infinitas retas em um ponto. Em um ponto só, pode-se passar infinitas retas. Passar. Depois vocês vão entender bem porque eu estou destacando essas palavras aí. Por uma reta, passam infinitos planos. Um exemplo prático aí para esse postulado seria o caderno de vocês. Você trata a espiral, né, do seu caderno como se fosse a reta. Você vai ver que tem várias folhas planas passando por esse mesmo espiral. E aí, mais uma vez, ó, o destaque para essa palavra. Passam. Tá bom? Então, por uma reta passam infinitos planos. Postulado 9. Dois pontos distintos determinam. Esse é o chamado postulado da determinação. Determinam uma única reta. Então, por dois pontos distintos, determinam uma única reta. É o que eu falei para vocês ontem, quando eu estava dando a revisão de função, né, de função trigonométrica. Eu disse a vocês, é necessário pelo menos 3 pontos para você fazer a parábola. E, no caso, fazer a função. E aí, quando eu disse, agora numa função do primeiro grau, se você tiver 2 pontos, você consegue fazer o gráfico numa boa, devido a esse postulado aí, que com 2 pontos a gente consegue determinar uma reta R. Postulado 10. 3 pontos não colineares determinam. Como assim, professor? 3 pontos não colineares. O que é não colinear? Não colinear significa que eles não estão alinhados, tá bom? Não estão alinhados, não estão na mesma reta. Estão não alinhados. Então, 3 pontos não alinhados pode determinar um plano, ok? Então, pode determinar um plano. Beleza? Pergunta a vocês. Dúvidas, meus queridos, sobre os postulados? Alguma dúvida? Alguma pergunta a fazer? Alguma coisa para complementar? Estão gostando desse aí? Só decorar depois. Assim, não é decorar, na verdade, memorizar, né, os postulados. Porque no SSA2, a grande chance desse ano no SSA2 ele fazer uma questão que envolva os postulados. Por quê? Eles fazem, sempre cai questão de postulado a cada 2 anos. E faz exatamente 2 anos que foi cobrado postulados nas provas do SSA. Né? Tipo, está lá no edital, mas não foi cobrado em questão. Então, esse ano é o ano que há grande chance, né? Pode não cair, mas tem grande chance de cair questões envolvendo postulados, né? Então, beleza, essa parte teórica meio que foi encerrada. Agora a gente vai pegar toda essa teoria e vai colocar em prática, tá bom? Então, toda essa parte de postulados, vocês viram os 10 principais postulados que envolve, né? Que envolve, como é que eu posso dizer? Os principais vestibulares do Brasil, né? E a UPE, tá bom? Agora a gente vai fazer um complemento vendo qual é as posições relativas entre retas, através daquilo ali. Eu ainda vou acabar com a banca do SSA, né? Ai, ai. O SSA é uma resenha, eu acho que ele tem raiva de mim, viu? O SSA fica com raiva, fica adivinhando as questões aí, né? Ninguém sabe por quê. Olha, então eu trouxe um pequeno mapa mental para a gente falar um pouco sobre essas posições das retas. Bom, bem rapidinho, vocês vão entender aí. O que é que acontece?
Posição entre duas retas coplanares. Professor, o que danado é coplanar? Significa mesmo plano. O mesmo plano. Bom? Então, retas no mesmo plano. Retas que estão num único plano ali, trafegando entre si. Aí a pergunta é, duas retas, elas podem ser coplanares, na verdade, ou elas podem ser não coplanares, que é o que a gente chama de reversas, que eu não vou falar na aula de hoje, mas na próxima aula, quando chegar no momento de falar das reversas, a gente fala. Mas, por enquanto, vamos falar das coplanares. As retas coplanares, elas podem ser paralelas e elas podem ser concorrentes. Tá bom? As retas concorrentes são aquelas retas que se tocam em apenas um ponto. As retas paralelas existem aquelas que não se tocam, né? Elas são paralelas distintas, nesse caso aqui, e as coincidentes que ficam uma em cima da outra. Ok? Então, são as paralelas coincidentes. As concorrentes têm as oblíquas, que se tocam em um ponto independente do ângulo, e existe a perpendicular, se toca em apenas um ângulo, porém forma um ângulo de 90 graus. Isso é um resumo dessas posições entre essas retas, né? Nas retas coplanares. Até aí, tudo ok, galera? Vamos dizendo aí para mim, hein? Então, essa parte aí é importante. Tá, professor, mas isso não é geometria plana? Sim, mas isso vai ser importante para a nossa geometria espacial. Tá bom? Então, em geometria espacial, a gente vai usar muito esses conceitos, principalmente os postulados em si. Ok? Avançando aí um pouquinho, vamos ver uns exemplos aí sobre essas retas aí, né? Acho que eu acabei de colocar os exemplos, né? Foi reta perpendicular, aqui, ó, perpendicular, concorrente, paralela distinta. Assim, paralela coincidente, uma em cima da outra. Retas reversas. Professor, o que danado é reta reversa? Né? Poxa, meu travou aqui, foi tudo, eu acho. Foi. Vixe, foi por final aí, não saiu do campo. Pronto. Retas reversas, né? Retas reversas é bem simples. Ó. Você imagina um cubo. Eu gosto de dar o exemplo de reta reversa no cubo, que é mais fácil a gente identificar. Então, as retas reversas, ó, imagine essa reta aqui. Eu vou melhor listar aqui com um marcador de texto em amarelo, que fica fácil vocês identificar. Ó, essa reta aqui, ela pertence a esse plano aqui de baixo. Tá bom? Ao plano da base. Já essa reta daqui, ela pertence ao plano lá de cima, do teto. Comparando essa reta, vamos dizer que aqui seja o R e aqui o S. Então, comparando essas duas retas, veja que na imaginação, se a gente for comparar, na imaginação, vocês vão ter R paralelo a S. Porém, o R aí ele não está oficialmente paralelo a S. Ele está um paralelo reverso. Tá bom? Então, está um paralelo reverso aí, que você pode chamar de reta paralela reversa. Então, com isso, a gente conclui o seguinte, que as retas reversas... Opa, aí eu estou com 2S, ó. O professor de português pira, né? Vendo, assistindo essa minha aula aqui. Reversas. Elas podem ser paralelas. Vixe Maria, rapaz, a minha letra não está se amostrando. É sem querer aqui, acho que é para passar vergonha. Paralelas reversas. E existe as ortogonais. É emoção, eu acredito que seja mesmo. Eu estou escrevendo aqui tremendo, nunca aconteceu isso comigo. De tanta felicidade. Vou para o terceiro ano do ensino médio já, não sei como. E existe as ortogonais. Ô, professor, o que são retas ortogonais? Aí agora, eu vou apagar aqui a reta que a gente estava em destaque
Deixa eu apagar aqui. E vou usar essa daqui. Vou pegar essa daqui e usar ela. Essa reta aqui. Observa que é uma reta que pertence a esse plano da frente, comparado com o plano de lá. Veja que elas não se tocam. Em hipótese alguma, elas estão se tocando. Porém, na nossa imaginação, se elas se tocassem, elas iam se tocar de que forma? Nesse exemplo aqui, esse R e esse S. Esse tocar de que forma? Esse tocar de forma perpendicular, beleza? Então, na imaginação, elas iam se tocar de forma perpendicular. E aí a gente dá o nome de reta ortogonal. São aquelas que, na imaginação, elas se tocam perpendicular. Tá bom? Então, perpendicular. Beleza? Entendido sobre isso aí? Se tem alguma dúvida, a hora de perguntar é agora. Então, viu que o assunto é pequeno, é fácil, né? É tranquilo. Então, é um assunto que não tem tanta coisa assim. Tantos detalhes, como se diz a história, é um assunto bem tranquilão. Então, ó, como vocês viram, né? Acabou o meu slide passando sozinho aí, vocês já devem ter visto. No caso aí, para esse conteúdo, eu não trouxe questões ainda, que eu estou aguardando chegar o livro de vocês e a gente trazer questões aí bacanas que seja específico do conteúdo, né? Então, na próxima semana, a gente vai se encontrar presencial. Provavelmente o livro 2 já vai estar com vocês e comigo também, e a gente responde questões de postulados, né, desse conteúdo lá na nossa aula presencial. Tá bom? Combinado assim? Então, hoje vamos ficar por aqui. Agradeço de coração a presença de todos vocês, né? Um imenso abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.